Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso plantão Tira Dúvidas da disciplina de Economia e Sociedade. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor Vitor? Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso plantão. Como vocês já sabem, esse é o momento dos hashtag Fica Dicas, mas olha só, não adianta você só chegar, cair de paraquedas nesse plantão Tira Dúvidas sem ter assistido as aulas ao vivo, sem ter feito revisão do material, sem ter feito todas as atividades anteriores. Esse aqui, na verdade, é o momento em que a gente pode dar algumas dicas para melhorar a tua capacidade de entendimento, ou melhor, para que você possa olhar no livro de maneira mais estratégica e fixar alguns pontos que podem vir a cair na sua avaliação. Vamos começar? Vamos lá, prof? Vamos. Então, primeiro, importante para vocês, economia. O que é, vocês já sabem. O que está dentro da economia, vocês também já sabem. Então, isso não tem que ser dica. Agora, o que eu coloco como dica para você é a classificação dos bens e serviços, principalmente sobre bens econômicos. Claro que na aula já foi muito bem colocado sobre bens, sobre oferta e demanda, mas vocês, o que é bens econômicos? Isso é importante. E aproveitando, já que estamos falando em bens, já que estamos falando em economia, como que um país ou como que uma sociedade pode alcançar o desenvolvimento econômico? Durante as aulas, o professor, tanto na aula ao vivo quanto na conceitual, abordou isso. Como que uma nação pode alcançar esse tal desenvolvimento econômico? Aliás, o que é isso? O que vem a ser o desenvolvimento econômico? Vale a pena vocês buscarem esse entendimento no material. Isso é verdade. E principalmente qual a diferença de crescimento econômico. Quando a gente fala as duas palavras, né, crescimento e desenvolvimento, parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, saibam qual é a diferença entre os dois termos e o que cada um significa. Isso é muito importante. Um outro assunto que foi muito falado em aula é elasticidade preço, elasticidade demanda. O que é uma coisa, o que é outra? Então vale pegar ali uma canetinha marca-texto e grifar no seu livro o que é elasticidade preço, o que é elasticidade demanda. E também é importante vocês saberem os setores econômicos dentro da economia. O que é quando falamos do setor primário, secundário e terciário. Para quem fez a aula com o professor Fernando, ele dentro de uma dica também, ele colocou, olha pessoal, dentro da economia é visto isso, mas dentro da administração é diferente. O que é primário, secundário e terciário. Então atente-se ao livro de Economia e Sociedade e estudem pelo que é o setor econômico no ponto de vista, os setores econômicos dentro da economia. Isso é muito importante também. E uma outra coisa que também é muito falada durante as aulas, que vocês conseguiram também ler durante o material, é sobre a taxa de câmbio. O que é esse trem? O que é uma taxa de câmbio? E além disso, a gente fala sobre alguns tipos de regime. E um deles, que também vem a ser importante, é o regime de câmbio flutuante. O que vem a ser isso então? Qual que é essa ligação entre a taxa de câmbio e o regime de câmbio flutuante? É mesmo. E dentro da taxa de câmbio, quando a gente fala do dólar, a gente está falando do nosso real em frente ao dólar ou do dólar frente ao real. O professor Cláudio, ele colocou isso bem específico na aula ao vivo, então é importante que vocês saibam. E quando eu falo dentro de um valor da taxa de câmbio e o meu real, ele fica abaixo ou acima, eu estou falando de uma valorização ou uma desvalorização? Importante estudar também, hein? E falando em real, a gente entende que isso tudo faz parte da nossa política monetária. Então, eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. A política monetária é composta pela oferta da moeda e pela taxa de juros da economia. E ambas as variáveis são controladas por alguns instrumentos. Esses instrumentos são controle de emissão de moeda, reservas compulsórias, taxa de redesconto e operação de mercado aberto. Você consegue sintetizar cada um desses instrumentos? Então, hashtag fica a dica para vocês. Isso é.
Também um outro termo muito utilizado dentro da economia é a utilidade marginal. O que é utilidade? Ela aumenta ou ela reduz? Frente sempre ao dinheiro, ao valor. Então o que é essa utilidade marginal? O professor Cláudio usou os exemplos da água lá no deserto, que era a utilidade que ele usou. Então fica a dica para vocês estudarem. E dentro dessa questão também de política monetária, o livro aborda a operação do mercado aberto, ou o open marketing. Você sabe dizer o que seria isso? E aí, para você que assistiu a quarta aula ao vivo, durante o nosso chat eu já dei essa dica, para que você possa entender o que vem a ser esse open marketing. Outra dica muito importante para vocês estudarem é sobre a curva de demanda. O que é a tal curva de demanda? O que é quando ela desloca para a direita ou para a esquerda? O professor José Cláudio fez até uma dancinha na aula ao vivo, então é importante que vocês olhem lá de novo, entendam e também o que afeta essa curva de demanda. Uma dica muito importante, o que o marketing está no meio disso tudo? Essa demanda, ela nos dá um trabalho, né? Porque uma hora ela está curvada para a direita, uma hora ela está curvada para a esquerda e isso nos traz resultados diferentes. Então é importante que você saiba o que seria esse resultado quando ela se desloca para a direita e quando ela se desloca para a esquerda. E falando, óbvio, né? Tudo aqui é falando em economia. Mas se a economia vai bem, se a economia vai mal, principalmente se ela vai mal, a chance de desemprego aumenta. E lá no material a gente viu duas diferenças, o desemprego estrutural e o desemprego friccional. Qual é a diferença entre eles? Sabe dizer? Se não, pega lá novamente seu marca-texto, grifa e aprende direitinho. Não é para decorar, é para entender o que é um e o que é outro. Isso. Também um outro conceito importante é o equilíbrio de mercado. Temos um gráfico dentro do livro e também na aula ao vivo, que era um exímio, que fala sobre o equilíbrio. O que é a importância desse equilíbrio dentro da economia? Como que isso é analisado, o que ela aumenta, o que ela diminui, por que ela é importante? Então, fica a dica também. E eu vi que você também anotou essa dica, prof, sobre as estruturas de mercado. Então nós temos ali, ó, concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolística e oligopólio. Novamente, importante a gente saber o que significa cada uma delas, porque vai que você precisa explicitar sobre uma ou sobre todas elas. Então vale a pena a gente poder entender essas diferenças entre uma e outra. E eu ainda falo assim, e vai que cai sobre concorrência monopolística? Vai que. Ou vai que cai sobre oligopólio, né? É importante a gente saber o que é uma coisa e também o que é outra. Isso. E dentro da teoria da produção é importante que vocês saibam o que é custos explícitos, custos fixos e custos variáveis. Pode ter perguntinha sobre isso também. Confesso que até hoje eu me confundo um pouco com isso, por isso eu mesmo vou até o material para poder entender o que é um custo e o que é outro, porque vale a pena a gente entender isso. E esses custos, eles também podem ser variáveis de acordo com o câmbio, de acordo com as taxas de importação, de exportação. Muitas vezes não, quanto mais a gente produz esses custos, né, no caso do custo variável, quanto mais a gente produz, mais altos serão estes custos. Então é um detalhe importante. E aí, se você de repente está produzindo bastante, o seu custo variável vai aumentar e você vai vender para outros países, vai praticar o comércio internacional. Esse comércio internacional só é possível graças à globalização. Então, a gente pode entender que a globalização nos traz pontos positivos e também nos traz pontos negativos. Você consegue preparar um quadro ali para explicar estes são pontos positivos e estes são pontos negativos da globalização? Olha só, hashtag fica a dica para você. Isso, principalmente na última aula, o professor Cláudio usa bastante, explica bastante coisas sobre a globalização e também os efeitos sobre o mercado de trabalho. O que essa globalização influencia tanto assim na nossa vida? E esse negócio de Banco Central aí, professor? O que é esse troço? Temos dica também. Então, na última aula também foi falado sobre o Banco Central brasileiro,
qual é a função desse Banco Central brasileiro. Importante que vocês saibam disso. E também sobre o FMI, quais são os objetivos do FMI. Né? A gente viu vários agentes financeiros, né, associações, comércio. Então, foquem nesses daí. Banco Central e FMI. E tem uma coisa que é muito básica também, que a gente não dá para estudar economia sem entender a diferença entre micro e macroeconomia. Então é básico que você saiba explicitar sobre o que é estudado em uma e o que é estudado na outra. Isso, já utilizem esse nome para começar a contextualizar ela, fica mais fácil vocês fazerem a associação. Então, macro, né? O que é macro dentro da economia, o que é micro dentro da economia. Vão fazendo esse tipo de relação, fica mais fácil, então entendam o que cada um estuda, qual é a importância de cada um. E também dentro do macroambiente eu tenho algumas dicas sobre o que é o IDH, que o professor explicou na última aula, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e também o PA, o que é isso, vocês têm que saber, o que é o desemprego estrutural, o que é a taxa Selic, o câmbio flutuante, que o professor já comentou, e o mercado aberto, que o professor já comentou. Tudo isso dentro do macroambiente. Bem, pessoal, eu acredito que a partir das atividades de estudo, do mapa que vocês fizeram, responderam o fórum, que aliás foi um fórum bem interessante, bem atual, diga-se de passagem, assistindo todas as aulas e agora com essa roteirização vocês vão tirar essa prova de letra. E além do mais, vocês como já devem ser gestores comerciais, mas como futuros habilitados em gestão comercial, vão conseguir entender esse mercado econômico de uma forma muito mais eficaz, não é, professora? Com certeza. Ainda mais quando a gente fala de economia, os alunos ficam meio receosos, é muita coisa, mas não. Depois que você pega as primeiras aulas, tem as aulas ao vivo que são focados em coisas bem específicas, tudo facilita. Eu tenho certeza que vocês vão tirar notaço. Então, para você que agendou sua prova, está esperando o dia e horário para desenvolvê-la, a gente só pode desejar estude bem, aproveite todas essas dicas, esse momento que você tem até a sua prova, chega lá e mande bem. Arrepende, porque certamente vocês vão arrasar. Com certeza. Até mais. Fui!